Bom, já tenho aqui então a Bíblia e o meu manual do estudo bíblico. Olha que maravilha. Esse é Apocalipse, Revelações de Esperança. Obrigado por sua presença, obrigado por seu apoio, obrigado por você ser um membro desta classe bíblica. Hoje o tema vai mexer muito com o seu coração e vai mexer também com a sua fé. Por isso, eu quero agora colocar esse curso bíblico aqui na minha cadeira e agora com a Bíblia Sagrada na mão, nós vamos entrar profundamente para então decifrar essas 7 igrejas mencionadas no Apocalipse. Vamos direto, porque esse é um tema bem complexo e grande demais, e a gente vai condensar nos poucos minutos que nós temos aqui. Então eu quero convidar você diretamente a ir comigo para Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 11, que diz assim, capítulo 1, versos 10 e 11. Pronto, diz assim, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você ler o verso 12, por exemplo, fala assim no 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E se você ler o 13, fala assim, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Em outras palavras, João teve a visão, ele viu então as 7 igrejas, e ele olhou e viu então que havia um ser maravilhoso, que é Jesus, que andava no meio dos candelabros e no meio das 7 igrejas, mostrando que Jesus estava ali dando uma mensagem sobre a sua igreja, sobre o cristianismo. As 7 igrejas do Apocalipse são 7 fases, são 7 períodos do cristianismo, que começou no ano 31, com a morte de Jesus, e terminou, ou terminaria, ou terminará na volta de Jesus. Não terminou ainda porque Jesus ainda não voltou, mas terminará na volta de Cristo. Então, as 7 igrejas estão dentro desses 2 acontecimentos, a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Isso tem que ficar muito claro para você. Lembrando que a Darcy mencionou o número 7. E isso mostra mais uma vez que tudo que Deus faz é perfeito, inclusive os períodos do cristianismo revelam a perfeição de Deus ao conduzir a sua igreja na história, mesmo diante de situações de perseguição, diante de situações muito adversas. Mas Deus continuou e continua dirigindo o seu povo. Então as 7 igrejas que começam com a morte de Cristo, lembrando que Jesus morreu no ano 31, e a partir daí começa então as 7 igrejas. Mas tem uma informação boa para falar para você. Sabe qual é? É assim, para cada fase do cristianismo, Jesus mandou uma carta. Então você vai ter aqui em Apocalipse 2, do verso 1 até o verso 7, a primeira carta a Éfeso. Do verso 8 até o verso 11, a segunda carta a Esmirna. Do verso 12 até o verso 17, a terceira carta à igreja de Pérgamo. Depois do verso 18 até o versículo 29, a quarta carta à igreja de Tiatira. Depois do capítulo 3 do Apocalipse, do verso 1 até o verso 6, você tem a quinta carta a Sardes. Depois você tem do capítulo 3, do verso 7 até o verso 13, você tem então a sexta carta, que é a Filadélfia. E depois do versículo 14 até o versículo 22, a 7ª e última carta à igreja em Laodiceia. Para cada período do cristianismo, Jesus mandou uma carta. Depois, com calma, você pode ler cada uma dessas cartas. Elas são muito profundas e muito importantes. Bom, no programa de hoje, ou na classe bíblica de hoje, nós vamos considerar o seguinte. Você vai saber o detalhe de quando começou um período, quando terminou e o que aconteceu, de maneira resumida, obviamente. Então vamos lá. Éfeso representa a primeira fase do cristianismo, do ano 31 até o ano 100. 31 porque Jesus morreu no ano 31, ano 100 porque foi o ano aproximadamente em que morreu o último dos 12 discípulos. Aí está Éfeso. Éfeso foi o período do cristianismo em que a igreja era pura, era obediente, era fiel. Foi o período em que Deus derramou o Espírito Santo no Pentecostes. Foi quando Pedro se levantou e fez aquele sermão pentecostal e levou ao batismo aproximadamente 3.000 pessoas num sermão.
foi realmente extraordinário. Isso mostra que essa igreja, na primeira fase, era uma igreja muito poderosa. E só para você ter uma ideia, a igreja cristã no seu início era dirigida por Pedro, por João, por Tiago, por esses homens de Deus. Aproximadamente no ano 100 começa a segunda fase, chamada Esmirna. E a carta a Esmirna revela que essa segunda fase a igreja sofreu pressões e perseguições. Aqui nós temos 10 anos de perseguição que a igreja cristã sofreu. Foi um ataque violento dirigido por homens usados pelo inimigo. Se você pegar o capítulo 2 de Apocalipse e ler o verso 10, olha o que diz o verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, Deus está dizendo assim, vocês vão ser perseguidos por 10 anos. São 10 dias proféticos. Mas sejam fiéis que vocês serão vitoriosos e receberão a coroa da vida. Assim terminou a segunda fase e a igreja se manteve firme. Mesmo perseguida, pressionada, ela se manteve firme nos princípios. Aí vem a terceira fase, que começa no ano 323, até 538, a fase de Pérgamo. Pérgamo foi a terceira fase do cristianismo e a fase talvez mais terrível, juntamente com Tiatira. Por quê? Porque foi em Pérgamo que surgiu um grande movimento do paganismo que entrou no cristianismo. Foi aqui em Pérgamo, de 313 a 538, que entrou no cristianismo a idolatria, as imagens, a mudança do sábado para o domingo, e aqui surgiu a igreja romana. Por volta do ano 380/381, com Teodócio e com outras pessoas mais, eles estabeleceram aqui essa igreja romana, que misturou verdades com mentiras, misturou também paganismo com cristianismo. E é nesse terceiro período que a Bíblia chega a dizer que o diabo estaria estabelecendo a sinagoga dele. Aqui na carta Pérgamo diz, sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás é um movimento religioso que mistura o certo com o errado, a verdade com a mentira, a luz com as trevas, justamente o que está em Apocalipse 17. Então, Jesus chama atenção nessa terceira carta. Por isso, você deve ler essa carta com calma e analisar exatamente o seu significado. Esse período terminou no ano de 538. Justamente aí começa o quarto período chamado Tiatira. Tiatira vai de 538 a 1798, e esse foi o período da Idade Média, da Santa Inquisição, das cruzadas, da supremacia papal, o período em que havia indulgências e tantas coisas. Os cristãos foram perseguidos, as Bíblias queimadas, a verdade jogada por terra, pisaram na verdade, ignoraram a verdade, fizeram coisas horríveis, mataram cristãos, mataram líderes, fizeram uma coisa horrenda. Somente numa noite, na noite de São Bartolomeu, mais de 70 mil cristãos foram assassinados. E o sangue escorria nas ruas e muitas pessoas comemoravam, entendeu? Houve uma perseguição religiosa terrível realmente, conforme diz a Bíblia e a história confirma. Esse período de Tiatira foi um período chamado de Idade Escura, porque houve uma escuridão espiritual, porque houve uma apostasia total. Só que o povo de Deus permaneceu firme, mesmo na perseguição, mesmo na invasão, mesmo na morte, mesmo nas obras do inimigo, mesmo na Idade Média, mesmo na Santa Inquisição, Deus preservou o seu povo. A igreja falsa dominou e o povo de Deus fugiu para o deserto. E Deus preservou a sua igreja, a verdade e os princípios da palavra de Deus. Esse período estranho terminou em 1798, com a prisão do Papa, por ordem de Napoleão Bonaparte da França. Assim, acabou essa terrível perseguição. E começou então o período da Reforma e do Reavivamento, que é as duas cartas, que são as duas cartas chamadas Sardes e Filadélfia. Sardes vai de 1798 a 1833 e Filadélfia de 1833 a 1844. Justamente aí, esses dois períodos são períodos de reforma e reavivamento. Por quê? Porque Deus começou a trazer os seus filhos que estavam fugidos, Deus os traz de volta,
E eles começam agora a pregar a verdade e a restaurar a verdade. Entendeu, irmão? E o que acontece? Deus começa um processo de reforma e também de revivamento. Isso começou um pouco antes, em 1517, com Martinho Lutero. Depois seguiu com outros reformadores para que a verdade pudesse ser preservada e pudesse chegar até os nossos dias. Então, o irmão Manuel, o senhor que é da igreja evangélica, irmão Manuel, presta bem atenção. Esse período aqui, irmão Manuel, esse período aqui foi o período em que as pessoas começaram a estudar profundamente as profecias. E surgiu um movimento liderado por Guilherme Miller. E eles estudavam, então, sobre Daniel 8,14, Daniel 9 e outros textos mais da profecia. E eles fizeram um grande movimento de classe bíblica, de pregação, de estudo da Bíblia. E eles entenderam que Jesus voltaria em 1844. E aí começaram a divulgar isso por toda parte e a notícia se espalhou por todos os Estados Unidos, por toda a Europa e pelo mundo inteiro. O problema é que Jesus não veio. Houve então uma decepção, um grande desapontamento em 1844. A profecia estava certa, a palavra de Deus não falha. O problema é que eles fizeram uma interpretação errada. Na nossa série, nós vamos tocar nesse assunto. Na nossa classe bíblica, vamos um dia trabalhar esse assunto do que aconteceu em 1844. Fato é que em 1844, com esse desapontamento, com essa situação de que Jesus não veio, então começa a 7ª e última fase da igreja cristã. E de 1844 até hoje e até a volta de Cristo, nós estamos vivendo a última fase da igreja cristã. Então, o seu João, presta atenção, o seu João que mora em Piracicaba, São Paulo. Ó, seu João, o senhor que está sentado aí, escutando atentamente, não está nem olhando para a televisão, mas está escutando, né, seu João? E está aí comendo uma fruta, tranquilo, é ou não é? Então, escuta aqui, seu João. Nós estamos vivendo no período da 7ª fase da igreja cristã. E essa 7ª fase chama-se Laodiceia. E Laodiceia é um período nosso em que a igreja está passando por uma mornidão. Jesus falou assim, vocês não são nem quentes e nem frios, são mornos. E isso não me agrada. Então Jesus repreende a sua igreja e repreende os seus filhos. Porque ele ama os seus filhos, por isso repreende. Agora, tem uma característica que permeia a igreja em todo o tempo, em todos os séculos. A igreja verdadeira sempre teve características claras e básicas. Por exemplo, se você for para Isaías 8:20, se você for para Apocalipse 19:10, se você for para Apocalipse 12:17, se você for para Apocalipse 14, verso 12, sabe o que vai acontecer, irmã Isabel? Atenção, irmã Isabel, você que é da igreja católica carismática e que mora em Cachoeira Paulista. Presta atenção, irmã Isabel. Se você for analisar as características da igreja, vai perceber que Deus sempre manteve as características da sua igreja. Resumindo, a igreja de Deus é aquela que guarda os mandamentos, os 10 mandamentos que estão na Bíblia, não no catecismo, na Bíblia, e também que tem a fé de Jesus, o testemunho de Jesus também. Essas são basicamente as características da igreja verdadeira. E mesmo diante de perseguições, de inquisição, de um monte de coisa, Deus preservou o seu povo e a sua verdade. Portanto, hoje estamos vivendo a última fase da igreja cristã e logo, logo Jesus vai voltar. Em breve ele vai voltar. O dia ninguém sabe, a hora também não, mas sabemos que estamos nos últimos dias e que Jesus em breve voltará. É por isso que nessa classe bíblica nós temos que nos preparar, estudando, tirando dúvida, crescendo, aprendendo mais. É por isso que nós estamos aqui, entendeu? Pelo rádio, pela TV, pela internet. Esse é o momento do nosso bate-papo, da nossa conversa, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, analisar, ir para a história, ir para a profecia. E Deus vai abrindo o nosso entendimento para finalmente entender o caminho certo. Parabéns, porque você faz parte dessa classe bíblica. As revelações de esperança para você estão apenas começando. Tem muita coisa a ser revelada ainda e tem muita bênção ainda para serem derramadas sobre mim e sobre você. Eu conto com você em todos os nossos encontros, em todas as nossas classes.
Está bem? Agora eu tenho uma pergunta a fazer para você. Já que você viu comigo as características da igreja, viu comigo que a igreja cristã passaria por 7 fases e que estamos agora na última fase, eu pergunto a você, existem na Bíblia 2 igrejas, a verdadeira e a falsa. Eu escolhi que eu quero fazer parte da igreja verdadeira, mesmo que eu tenha que abandonar alguma coisa. E você, concorda comigo? Eu creio que sim. Então veja só, tem que ser sincero, tá? Você não pode assim, aprender a verdade e permanecer no erro. Se você descobrir que o caminho que você está errado, tem que sair desse caminho errado e passar para o caminho certo. Concorda comigo? É isso que tem que fazer. Entendeu? O Guinter. O Guinter, entendeu, Guinter? É isso. Não adianta ficar com aquele orgulho, entendeu? E achar que não vai mudar nunca. Porque tem gente por aí que fala assim, olha só o seu Arlindo. Tem gente que fala assim, não, meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? Onde está a humildade? Onde está o espírito cristão? Não, se você descobre que está errado, tem que sair do erro, uai. Tem que sair do erro, uai. Entendeu? Como diz o mineiro, uai, vai sair ou não vai? Entendeu? Agora, tem que ser sincero. Entendeu? Como diz o gaúcho, tem que ser faca na bota, uai. Tem que tomar uma decisão, rapaz. E Deus está chamando você, para você fazer parte da igreja verdadeira, para você seguir a coisa certa e se preparar para a volta de Jesus. O que você acha? Hã? Topa? Topa ou não topa? Vem cá. Chega mais perto. Vou sentar ali na minha cadeirinha para a gente conversar e fazer a oração final. Tá bom? Aqui, ó, quando eu sento aqui, é como se eu tivesse sentado na sala da sua casa, é como se eu tivesse sentado bem do seu lado. Pode vir, pode vir. Vou pedir pro meu câmera me dar um chega mais perto especial, porque eu vou fazer uma oração agora por você que é membro da minha classe bíblica. Chegou? É isso aí. Vem cá, pega aqui na minha mão. Pega aqui. Vem cá, pega na minha mão aqui. É o seguinte, eu sou o seu pastor, sou o seu amigo. Pega na minha mão pela fé, claro. Eu vou orar por você. Tá bom? Vamos fazer isso? Eu vou manter minha mão assim aqui e você vai orar comigo. Só isso. E vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Já já eu vou orar, já já. Eu te aviso, já já vou orar por você. Eu te aviso. Agora tem um texto que eu tenho que ler para você antes de terminar. Olha só, olha essa daqui. Presta atenção nessa daqui. Olha só, o que eu vou ler faz parte da carta a Laodiceia. Escuta aí, varão, escuta aí, irmão. Olha só, Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse verso, que é tão conhecido, faz parte da carta que Jesus mandou para a sua igreja na 7ª fase. Que é hoje. A fase é hoje. A 7ª fase. Entendeu? Então você está vendo aí na sua tela aparecendo os nossos contatos, nós temos aí para você o site, nós temos o e-mail, nós temos o número de telefone, nós temos o número do WhatsApp, você pode fazer contato conosco, tem o QR Code, você pode aproximar o seu celular na tela, você pode aí entrar e navegar e estudar, vamos fazer isso. Jesus está batendo a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. E aí? Ele vai entrar ou não vai? É claro que vai. Então abra a porta do seu coração para Jesus. Abra agora. Vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta mensagem maravilhosa. Abençoe essa pessoa que ora comigo, que decidiu fazer parte da igreja verdadeira. Abençoe a vida dela, a vida dele e de toda a família. Em nome de Jesus, amém.